jovem abençoado. Tive também meus discipuladores e gente que se importava com os jovens também naquela época. Mob na estrada hoje de carona com o pastor Taborda, e eu gostaria de cumprimentá-lo com um bom dia, boa tarde e a paz de Cristo. Tudo bem, pastor? Amém. A paz do Senhor. Pastor Taborda é pastor em São Caetano, é mais que um pastor, é um pastor. Eu tenho acompanhado nesses 4 dias aqui, e é assim que seus discípulos o chamam, de um amigo, conselheiro, discipulador. E o pastor Taborda, eu queria que ele começasse falando um pouquinho sobre o seu chamado, que é uma pergunta quase que coletiva entre a juventude. Como foi o seu chamado, pastor? Bem, o meu chamado para o ministério, para evangelizar e de uma maneira definitiva, foi na minha juventude, na cidade de Santa Maria, numa convenção em 55. Uma convenção nacional, onde eu tinha, acredito, os meus 16 anos. E nessa época havia os grandes corais de convenção, reunidos pelos participantes, os convencionais, corais de igrejas, e eu sempre estava lá, eu cantava um tenor. E naquela noite, numa das noites, era uma noite muito poderosa, quando o Espírito Santo foi descido em nosso meio de uma maneira maravilhosa. Eu cantava, estava lá na fila atrás, sustentando o tenor com outros colegas. De repente, o pastor saudoso Raiberto Torney, ele pregava aquela noite, ele foi tomado em línguas e profecia e interpretação. E ele foi abrindo caminho entre os coralistas. E chegou até mim e profetizando: hoje eu te escolhi, tu és meu. E o Senhor me enviava naquela noite, entre muita lágrima e alegria, que eu estava sendo um escolhido para Eu confesso que depois daquela noite jamais fui o mesmo. E como se sente hoje, pastor? Eu me sinto feliz, não sinto que é missão cumprida, porque o ministério não tem fim. A idade chega, nós amadurecemos durante essa trajetória, e quanto mais a gente trabalha, os tempos se mudam e as necessidades também são urgentes e urgentíssimas e se tornam necessárias para ontem já. E eu desfrutei da minha mocidade, a comunhão com Deus, muitas amizades, congressos e não faltava nenhum, eu sempre estava lá. Pastor, você falou de mocidade, Mob é mocidade, e por falar em mocidade, como o senhor vê a mocidade hoje, a juventude hoje? Pastor que vem aí há muitos anos de ministério, que acompanhou aí alguns jovens crescendo em épocas diferentes. Como o senhor vê a juventude hoje? Eu vejo a juventude com maiores oportunidades do que a do meu tempo, porque a gente tinha limitações culturais, usos, costumes, muita gente de idade desigual, pessoas, não somente pastores, mas jovens, eram poucos os jovens pastores, para que se concentrava a maior responsabilidade sobre os mais velhos. E o tempo muda, cada ano muda, cada espaço de tempo que passa, nós vemos a modernidade, a juventude tomou o seu espaço, ganhou esse espaço de forma a avançar, e hoje nós temos, ao contrário, a maior parte de pastores são relativamente jovens, uma idade que do meu tempo não se via
O senhor falou de pessoas que participaram do seu chamado, do seu ingresso, da sua preparação, e falou que a juventude vê a juventude como uma oportunidade. E você lembra de alguém que marcou a sua vida, que o senhor olhou e falou assim, olha, isso é uma referência para mim, essa pessoa é uma referência? Quando se pergunta isso, quem vem à sua mente? Eu tive, no meu tempo, na cidade de Porto Alegre, um irmão chamado Juarez. Ele era um jovem de 28, quase 30 anos. Ele é um presidente da mocidade. Eu vi naquele homem, Juarez, hoje ele não vive mais. Ele nos deu exemplo de vida. Ele era um grande escultor de madeiras, assim, fazia modelagens e quadros, e muita artesanalmente. Esse Juarez foi uma referência para a minha vida, porque ele nos discipulava não simplesmente no púlpito lá e tal, mas ele convidava-nos para ir para a casa dele. Ele escolhia 3, 4 jovens, enquanto eu vou trabalhar, eu vou conversar com vocês. E nós ficávamos lá, mudos, escutando o que ele dizia. Ele contava das suas experiências. E eram períodos em que nós mais precisávamos de um diálogo, de uma pessoa que entendesse a nossa vida e nos orientasse no desejo que a gente tinha de trabalhar para Jesus. E pegava a Bíblia em qualquer lugar, a gente fazia um culto. Não era simplesmente isso, ele ensinava também o direito, a ética. Andava junto conosco. As necessidades do dia a dia. Exatamente. Pastor, você falou de arte e eu tenho uma pergunta. O senhor acredita que a arte caminha junto com a pregação do Evangelho? É possível? Caminha. Nós vemos que Jesus fez muitas referências a objetos nos seus discursos, ou com os discípulos, discipulando, né? Comparando, fazendo parábolas. Jesus falou muito sobre parábolas, ensinando os seus discípulos, né? E isso foi bom e continua sendo bom e ajuda na compreensão da mensagem que a pessoa quer dar para as pessoas, para os seus ouvintes, um conhecimento, e dentro desse conhecimento que ele transmite, ele facilita, ele entra na mente das pessoas, às vezes com uma ilustração graciosa ou séria, porque às vezes a gente chora e outras vezes ri, mas a mensagem fica no coração e nós aprendemos. Eu aprendi muito a fazer ilustração, inclusive hoje eu tenho pregado em muitos lugares, aqui no Brasil e fora dele. Eu tenho usado ilustrações para as pessoas entenderem o que eu quero dizer e compreender melhor. Que bom. É a arte de comunicar, e comunicação é arte. Quanto melhor nós comunicamos, melhor as pessoas entendem. E aí a palavra, assim, que transforma, vai transformar, porque ela entendeu a palavra e a palavra transforma. Sem dúvida. Pastor, eu sei que a viagem é curta, a gente está para chegar, e vamos ter um Mobiliza Brasil. O senhor acredita que é relevante, que é importante uma igreja se mobilizar, um pastor juntar a sua juventude e fazer parte dessa mobilização? Claro, muito. Essa oportunidade os pastores precisam aproveitar, não somente fazer um pacote e mandar os seus jovens na medida do possível. Eu vou estar lá também e assistir, porque muitos no passado, o congresso de mocidade era para jovem, para velho não. Hoje não, significa que os pais levam seus filhos e vão apreciar, vão ver o que está acontecendo. E são edificados também, né? São edificados também. Por exemplo, haja vista a tua visita aqui, irmão, em São Caetano, e nós estamos agora terminamos hoje o nosso acampamento. O povo te amou. Que bênção. Porque você usou figuras, né? Ainda meu filho te dá um boneco. Imagina o que aquele já começou a dar
efeito ali, porque Sim. meu filho é artista plástico, Everson, e imagina o que você vai fazer com aquele boneco, né? Porque as tuas palavras, as tuas ilustrações, as tuas mágicas trazem um complemento fundamental para a pessoa adentrar naquilo que você quer dizer. Ouvir isso de um pastor experiente nos alegra e nos motiva. Eu fico feliz. Obrigado por essa colocação. E por falar, eu pretendo pegar uma carona para fazer uma entrevista com o Eberson. Eu sei que nós vamos ter uma oportunidade. Para quem não conhece o Eberson Taborda, filho do pastor Taborda, é um grande artista. Tem cooperado e muito com a arte no Brasil, né, pastor? Sim. Por exemplo, você poderia citar uma das cooperações, uma criação do seu filho, do Eberson? Sim, o meu filho é criador do Louro José. Louro José, da Ana Maria Braga. E fazendo ele piscar, depois o olho fechar e abrir. Sim. Né? E ele construiu diversos, custa muito caro, é uma arte, né? E até o ratinho do ratinho, o xaropinho, é o Eberson que faz, porque ele resultou em interesse do ratinho, porque aquele ratinho é uma confecção, uma fabricação sem emendas. Sim. E os que aparecem são peças separadas e coladas. E ele tem uma ciência que ensina para ninguém. É um segredo. É dele. Que ele faz, que depois virando do avesso o bichinho fica perfeito, né? O mais legal de tudo isso, que também faz parte da MOB hoje, está andando junto com a gente. E em breve eu quero trazer ele nessa carona MOB, nesse quadro aí, para que o Brasil conheça um pouco mais do talento que tem no nosso meio, Batista Independente, na família Batista Independente. Nós temos grandes homens de Deus. Sim. Então a gente fica feliz por isso. Hoje a gente pegou carona com o pastor Taborda, de São Caetano. Eu gostaria que ele deixasse uma breve palavra para a juventude de jovens de todas as regiões do Brasil. Vocês estão convidados, e a minha palavra é: venham para o Congresso, venham para o Mobiliza Brasil, para que você possa não somente encontrar centenas e centenas de jovens que vocês não conhecem, mas ter um encontro com Deus e ter uma oportunidade de maior amizade, integração e sentir que essa integração é a chave para a vitória de tudo que se move dentro do MOB, em nossas igrejas, para que ressurja aquilo que eu passei quando jovem, participando, não ministrando, mas participando, desfrutando da comunhão, das pregações e também da amizade que surge até casamentos. Moços que oram a Deus e ficam quietinhos no seu canto só orando, nem abrem os olhos. Mas indo para um encontro desse aqui, vocês têm a alegria do céu, e muitos jovens têm sido encontrados um ao outro para a vida toda, matrimonialmente. Mas para isso tem que orar de olhos abertos. Pastor? Porque se orar fechar, a bênção vem e você não vê. Então, oração nesse sentido, com olhos abertos, para você ver e encontrar quem Deus está preparando para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Taborda, e por essa carona MOB. E é assim que a gente vai compartilhando um pouco do mundo MOB e trazendo pessoas que têm edificado muitos jovens, muitos líderes, e continua edificando por esse canal MOB no YouTube. Deus abençoe. Até a próxima carona. Deus abençoe a todos também, e que o Senhor possa te usar onde quer que se passe, em nome de Jesus. A todos os jovens do Brasil, God bless you. Deus os abençoe. Yes.